Aí. Pronto. Gente, soluções. Ah, e eu preciso falar uma coisa para vocês. O Pedro, quem foi que me chamou no grupo falando que não tinha achado aula de química? Foi você, né? Você não achou aula de química porque eu não postei ela lá. Aí eu fui procurar aula. Era uma aula de orgânica. Eu não achei essa aula. Eu perdi. Então eu vou fazer o seguinte: como eu não consegui achar a aula, eu vou postar a aula de orgânica que eu dei para as isoladas. Vou deixar lá no grupo. Função, isomeria, vou deixar tudo numa aula só, tá? Então a aula que está faltando é essa. Que eu vi que você falou lá, professor, cadê a aula de química? Aí eu falei, cara, eu tinha certeza que eu tinha postado a aula, mas realmente não tem, só tem a de física e a de química desapareceu. Aí eu fui procurar nos meus arquivos, é porque é tanta aula, gente, que eu acho que eu acabei perdendo a aula. Tipo, eu apaguei sem querer, enfim, tá? Gente, esse é um dos assuntos que, honestamente, eu duvido que não apareça. Sempre tem uma questão envolvendo soluções nas provas de vestibulares em geral. No Enem nem se fala. O Enem ele tem uma preferência bem grande, porque assim, quando a gente fala de soluções, a gente divide o assunto em tópicos, certo? Solubilidade, que fala sobre coeficiente de solubilidade, o que é uma solução saturada, o que é uma solução insaturada, corpo de fundo, enfim. Quando a gente fala de soluções aqui dentro desse tema, aqui entra o conceito de concentração, que é basicamente o que o Enem ama. O Enem adora assuntos relacionados à concentração, cálculo de concentrações. Dentro do assunto concentrações, a gente tem diluição, mistura de soluções e titulação. Então, os exercícios que vão ser trabalhados dentro dessa aula dizem respeito a esse conjunto de temas aí, tá bom? Eu coloquei bastante exercício e mais da metade desses exercícios são retirados dos vestibulares do Enem, tá? Para que vocês tenham uma noção do que esperar. Tem alguns assuntos que tradicionalmente o Enem traz como questões de TRI difícil. Soluções costuma ser um deles, né? Então, por exemplo, se você olhar para as provas aí dos últimos anos de química, gente, dá para você ter um parâmetro no seguinte sentido, ó. Apareceu questão de solução, apareceu questão de cálculo estequiométrico, você pode ter certeza que são questões de nível médio para difícil. Apareceu questão de termoquímica, a mesma coisa. Tá? Então, se você usa aquela ideia, aquela tática de, puta, eu li a questão, não sei, pula, já fiquem atentos para esses assuntos. Termoquímica, soluções e estequiometria costumam ser as questões mais difíceis da prova. Por quê? Porque são as questões que envolvem conta. A prova do Enem, ela não tem muita conta. Você pegar a prova de química do Enem, mas tem assunto que não tem como não ter conta. Concentração, termoquímica e estequiometria. Eu elegeria esses três temas, tá? Bom, vamos lá. Questão número 1. Aqui tem questão de tudo quanto é coisa, tá? Conforme forem aparecendo as questões, a gente vai falando. Está na página 148, beleza? Então ele fala o seguinte: certo medicamento pediátrico comercializado na forma líquida apresenta a seguinte indicação: crianças, a dose pediátrica é de 1 gota por quilograma em intervalos de 6 horas para cada administração. Então, vamos lá. Questão número 1. Quantas gotas de medicamento eu tenho que dar para a criança? 1 gota por quilograma de criança. Estranho falar, né? Quilograma de criança. Me vê 2 quilogramas de criança. Você vai no açougue e fala, me vê 2 quilogramas de criança. Mas é o que ele está falando, né? 1 quilograma de criança. Tá. De 6 em 6 horas. Ou seja, em um dia, 4 vezes. Aí ele fala, ó, não exceda 4 administrações em 24 horas. Sabe-se que cada ml, que
corresponde a 16 gotas. Opa, outra informação importante. 1 ml, 16 gotas. 16 gotas. Peraí, não gotas. Cada ml equivale a 16 gotas no medicamento que contém 200 miligramas do princípio ativo. Tem 200 miligramas do princípio ativo, que é o medicamento em si. Porque isso é uma outra coisa, né, gente, para os futuros médicos aí. Quando, por exemplo, quando você receita, um xarope para uma pessoa tomar, aí você receita para a pessoa, vamos supor, você toma 10 ml de xarope. Gente, o medicamento em si não é 10 ml. O medicamento é bem pouca coisa misturado com outras substâncias. Então, ele está falando, é um medicamento de gotas, tipo um analgésico, alguma coisa assim, em que cada ml daquele líquido tem 200 miligramas do medicamento em si. Tá, aí as perguntas que ele faz qual é o volume em ml que uma criança de 20 quilos pode ingerir em cada administração? Bom, se a criança tem 20 quilos, significa que ela vai ingerir 20 gotas. É uma gota por quilo. E cada gota tem 16, desculpa, cada 16 gotas tem 1 ml. Então, regrinha de 3. Se cada ml tem 16 gotas, se uma criança tomar 20 gotas, ela está tomando quantos ml? Entenderam? Deixa eu fazer um outro comentário. Eu não sei como é que vocês tiveram aula de soluções no cursinho, na escola, mas se você abrir uma apostila desse assunto, você cai para trás de tanta fórmula que você encontra. É fórmula para molaridade, nós não vamos usar nenhuma dessas coisas. Regra de 3 aqui, gente, é libertador, tá? E eu vou mostrando claramente como que a gente faz por regra de 3, tá? Então, ó, cada ml 16 gotas, quantos ml para 20 gotas? V igual a 20 dividido por... Opa, essa câmera tá zoando. A câmera tá zoando. 20 dividido por 16. 20 dividido por 16. Calma aí. Aqui. Vai dar 20 sobre 16, dá 1,25, é isso? 4 vezes 5, 4 vezes 4, 5 por 4, acho que é 1,25. Fechou? Isso era o item A. Tá bom, B. Qual a massa máxima em miligramas que essa criança pode ingerir num período de 24 horas? Bom, num período de 24 horas, ela vai tomar 4 doses. Então, em um dia, vamos colocar assim, ó, em um dia, como ela toma 20 gotas por vez, ela vai tomar 80 gotas. Isso em um dia inteiro. Só que o que a gente sabe, porque o exercício me disse, que cada 16 gotas que você ingere, você está ingerindo 200 miligramas do medicamento. Então, bora lá. Cada 16 gotinhas, eu estou ingerindo 200 miligramas do medicamento. Imaginou quando for vocês estiverem receitando? Começou. E 80 gotas, 5 vezes mais. X. O X dá 1.000 miligramas, que dá 1 grama. Tá bom? Também pode. Deixa eu ver se dá certo.
1,25 vezes quanto? Ah, porque é vezes 4, pode. Dá 2, dá 5, 5, aí 1 ml isso, 5 isso. Você está fazendo com o volume. Eu estou fazendo com a gota. Se dá para chegar no mesmo lugar. Você achou mais fácil fazer com a gota? Com o volume? Porque o número é menor, né? O número é menor. Tá bom? Perfeito. Fechou. É isso aí. Tá? 2. Questão número 2. Considere 2 litros de uma solução de sulfato de sódio cuja concentração em quantidade de matéria é 2 mols por litro. Então, peraí. Tem várias coisas que a gente vai lembrar nessa questão, tá, gente? Ela é uma questão meio que quase que uma aula, de tanta coisa que a gente vai lembrar. Primeiro, o que vai me chamar a atenção no exercício é que ele preparou uma solução de um sal, sulfato de sódio. Vou colocar aqui a fórmula dele, tá? Ó. Na2SO4. Então, o que o cara fez? Ele preparou uma solução de um sal dentro da água, aqui, ó. E o volume dessa solução era 2 litros. E lá dentro tem 2 mols por litro. Ó, é aqui que eu quero chegar, onde eu falo, olha, não precisa se preocupar com fórmula. O lance para você matar questões de concentração é se concentrar na unidade. Uma coisa que vale a pena de você pensar é assim, ó. Toda vez que você vira uma unidade desse tipo, assim, ó, mol por litro, grama por litro, quilograma por litro, enxerga aqui uma regra de 3. Tipo assim, ó, a cada 1 litro de solução, eu tenho 2 mols de quem? Do sal. 2 mols a cada litro. Tá bom. Pergunta do item A. Quantos mols eu tenho ali e qual a massa do soluto? Bom, a primeira parte é bem simples responder. Basta você terminar a regra de 3. Se eu tenho 2 mols a cada 1 litro, quantos mols eu terei se a minha solução tiver 2 litros? Entendem? Simples. 4 mols. Beleza? Isso é o item A. A parte do item A, né? Além dos mols, eu gostaria de calcular também, porque ele pediu, qual a massa que tem lá dentro. Aí é um problema de transformar de mol para massa. Nesse caso, pessoal, eu vou calcular primeiro a massa molar do sal, tá bom? Os vestibular, o Enem não costuma dar tabela periódica. Ele dá as massas molares no enunciado da questão, tá bom? Então, ó, eu quero calcular a massa molar desse cara. Então é 23 vezes 2, onde 23 seria a massa do sódio, mais a massa do enxofre, que é 32, mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 4. 64. Tá bom? Então vai dar 64 mais 32 dá 96. 96 mais 46, 136. Eu acho que é 146 gramas por mol. Tá bom? Então cada mol pesa 146 gramas. Bem, abre a regra de 3. Lá dentro da solução, pessoal, é 42? Obrigado. Corrige aí, tá? 142. O que eu sei? Que lá dentro tem 4 mols.
Tá bom. Cada 1 mol, 142 gramas. 4 mols, M. Uma dica, tá? Não é uma dica, é uma percepção minha. Se você é bom de estequiometria, você acaba sendo bom de solução. Isso geralmente. Quando eu tenho problema com estequiometria, eu acabo tendo problema com soluções. Porque vocês percebam que a dinâmica de raciocínio é muito parecida. É montar uma regra de três, converter uma coisa em outra, tá? Então aqui a massa vai dar 284 vezes 2, 568 gramas. Tudo bem? Mol, é. B. A B é muito louca. Calcule o número de mols de íons dissolvidos. Calcule o número de mols de íons dissolvidos, admitindo que o sólido esteja 100% dissociado. Eu não sei se vocês percebem, mas aparece uma pergunta parecida com a do item A. No item A, o que que ele pedia? Calcule o número de mols de sal, do soluto. Agora ele pede para eu calcular o número de mols de íons. Qual que é a diferença, gente? Como eu fiz questão de dizer para vocês no começo do exercício, nós estamos trabalhando com uma solução de um sal. E nós sabemos que quando você coloca um sal dentro da água, ele não permanece desse jeito aqui. Ele não fica desse jeito. Eu joguei dentro da água 4 mols disso aqui, certo? 4 mols em 2 litros. Só que o que vai acontecer com esses 4 mols? Ah, só uma coisa. 4 mols, gente, são 4 vezes 600 sextilhões de moléculas. É molécula pra caramba. Só que o que vai acontecer com cada molécula dessa? Cada molécula dessa vai quebrar. A ligação entre o cátion e o ânion se rompe, que é a ligação iônica. Aqui, vocês conseguem identificar que o cátion é o Na e o ânion é o SO4. Só que eu tenho 2 cátions, não tenho? Então, na hora que o sal quebra, ele libera 2 NAs. Isso cada coisa dessa. E também libera um SO4. Né? Tudo bem. Então, pera um pouquinho, gente. Se cada molécula quebra em 2 sódios, quando eu colocar aqui um certo número de moléculas, isso aqui é um número de moléculas, eu vou ter quanto de sódio? O dobro. Se cada molécula gera 2 sódios, uma molécula gera 2. 2 moléculas geram 4. 1.000 moléculas geram 2.000. 1 milhão de moléculas geram 2 milhões. 4 mols geram 8 mols. Isso só contando o sódio. Porque eu também tenho o sulfato. Cada molécula de sal libera um sulfato. Um sulfato por molécula. Um sulfato por molécula. Nós estamos jogando 4 mols na água. Então eu vou ter 4 mols de sulfato. Ou seja, ao todo, eu tenho quantos mols de íons? 12. Né? Na pergunta da questão, ele não faz distinção entre o que é cátion e o que é ânion. Ele pede para que nós calculemos o número de mols de íons. Tá? 12 mols. Tá aí. Próximo.
Q3. Outra de remédio. Outra de remédio. Essa daqui já é do Enem. Ele fala assim, ó. O ibuprofeno, ele deu a fórmula do ibuprofeno, é um fármaco bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Ou seja, 90% do remédio que você toma vai parar no xixi. Sabendo que um paciente ingeriu 2.400 miligramas de ibuprofeno por dia, qual a concentração em mol por litro desse medicamento presente na urina de 24 horas, cujo volume é de 2 litros aproximadamente? Então vamos anotar as coisas. Ele fala que a pessoa ingeriu 2.400 miligramas em um dia. Isso aqui é o que ela ingeriu. Dessa quantidade que ela ingeriu, 90% foi para o xixi, foi para a urina. E essa quantidade que foi para a urina estará dissolvida em 2 litros. E a pergunta dele é a seguinte: quantos mols tem por litro? Não é isso? Quantos mols tem por litro? Tá bom. Vamos descobrir quantos mols tem por litro. Ô, gente, primeira coisa que eu faria, aqui você pode começar o exercício de duas maneiras. Vamos começar tirando 90% disso aqui. Tudo bem? 2.400. 10% é 240. 2.400 menos 240. Vê se deu de vocês isso. Isso aqui é os 90% disso. Tudo bem? Tá. Isso aqui está em quantos litros? 2. Mas ele quer saber por litro, né? Então tá. Se eu tenho 2.160 miligramas em 2 litros, quanto é que eu vou ter por litro? Uma dica, tá, gente? Se ele está falando por litro, é para 1 litro. Vai dar metade. 1.080 miligramas. Tudo bem? Ô, gente, isso aqui é a quantidade de medicamento por litro. Por litro. O que está faltando para eu acabar a questão? Passar isso para mol. Porque ele quer, ó, em mol. Aí é aquela bosta. Qual que é a fórmula do ibuprofeno? Vê para mim aí. C13. Caraca, velho. Meu Deus. Então vai. 13. 144. Mais 12. 156. Daria. Daria. Ou ele dá separadinho, ou ele já dá pronto. Mais 18. Mais 36. Não, desculpa. 32. 156 é a massa do carbono. Mais 18. 166. 174. 176. 206. Exatamente.
por mol. Beleza. Taca lá uma regra de 3 agora, ó. Quanto eu tenho por litro? 1.080. Então, ó, 206 gramas equivalem a 1 mol. 206 gramas é 1 mol. Quanto tem em 1 litro? 1.080 miligramas. 1.080 vezes 10 a menos 3 gramas tem o X. Cuidado só com o mili, tá, gurizada? Tá? Multiplicamos em cruz, daí eu tenho o quê? O X é 1.080, 10 a menos 3, dividido por 206. Olha lá. Ó, fazendo uma conta meio grosseirinha aqui, dá uns 5 e pouco, né? Olha o meu jeito de fazer conta. O Eloy que não me veja. 1.080 é quase 1.000. 206 é quase 200. 1.000 por 200 é 5. Só que é um pouquinho maior que 5, né? Então eu tenho que torcer para não ter nenhuma resposta muito próxima. Olha, a única que tem próxima de 5 é a E. Aproximadamente 5,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Essa é uma vantagem de você fazer prova de múltipla escolha, né? Você não precisa necessariamente fazer a conta. Você bate o olho na conta, torce para nas alternativas não ter nada muito parecido, né? E aí não precisa terminar de fazer a conta. Então aqui é a alternativa E. E. Aqui, tá? Esse tipo de questão é uma questão bem clássica, assim, que cai bastante, com bastante frequência em vestibulares, sobre concentração, tá? Percebe que para você matar uma questão de concentração, você precisa conhecer bastante mol, né? Você precisa conhecer bastante mol. Uma coisa acaba puxando a outra. Quatro. Questão número 4, gente. Ele fala assim, ó. A solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. Por exemplo, veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis à dieta alimentar, pois atuam na regulação de muitos processos vitais. O consumo excessivo de vitamina C parece não ser prejudicial ao organismo, pois qualquer excesso será eliminado pela urina, uma vez que ela, a vitamina C, é hidrossolúvel. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, pode ser prejudicial, pois, sendo lipossolúvel, ela acaba sendo retida no organismo, principalmente no fígado, produzindo dores de cabeça e insônia. Então, vitaminas que são dissolvíveis, dissolvíveis é boa. Vitaminas que são solúveis em água, você pode encher o cu de vitamina. Não vai acontecer nada. O excesso vai para o xixi. Já a vitamina lipossolúvel é problemático. Porque assim, se a vitamina é lipossolúvel, ela não vai ser eliminada pela urina, porque ela é lipossolúvel. Então, ela vai ficar acumulando nos tecidos gordurosos do corpo. Então, são vitaminas que podem dar superdosagens. São vitaminas que, se você não controlar, o excesso é tão perigoso quanto a falta delas, tá?
Aí, ele dá a estrutura de duas vitaminas, da A e da C. Observa bem a diferença das duas, gente. A vitamina A, por exemplo, é uma vitamina que basicamente é uma molécula orgânica de cadeia longa e ela parece um hidrocarboneto. Eu só não posso dizer que é um hidrocarboneto porque tem um OH penduradinho ali na ponta. Agora, se você pega a vitamina C, por exemplo, é completamente diferente. Por quê? Ela tem uma cadeia carbônica que não é muito grande e ela tem um monte de OHs. E aí é que está o ponto X da história. Moléculas orgânicas que têm hidroxila são solúveis na água, porque fazem pontes de hidrogênio. Então, o que faz a vitamina C ser hidrossolúvel é a grande capacidade que ela tem de interagir com a água, fazendo ponte de hidrogênio. Tudo bem? Tá. Aí ele vai fazer três afirmações, e uma delas está falando justamente sobre isso. Em relação à solubilidade das vitaminas A e C, considere as proposições abaixo. 1. Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa, que apresenta caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel em água, apesar dela conter um grupo hidroxila na estrutura. Tudo bem. Perfeito. 2. A vitamina C é hidrossolúvel devido à presença de vários grupos hidroxila na sua estrutura química, que podem interagir com as moléculas de água por meio de interações do tipo ligação de hidrogênio. Ok, perfeito. Então, ou é 1 e 2, ou é 1, 2 e 3. 3. Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C na água é 330 gramas por litro, para um pouquinho aqui. Ô, gente, qual a diferença de coeficiente de solubilidade para concentração? Ele deu aqui, por exemplo, que o coeficiente de solubilidade é 330 gramas por litro. Qual que é a diferença de coeficiente para concentração? O coeficiente de solubilidade não está me dizendo quanto tem dissolvido. Ele está me dizendo que aquilo é o máximo. Então, como é que a gente poderia interpretar o coeficiente de solubilidade? Eu gosto de escrever assim, ó. Para saturar 1 litro de água a 25 graus, devemos dissolver 330 G. E aí eu queria que vocês verificassem na cabeça de vocês se fica claro quando eu escrevo assim, ó, para saturar 1 litro de água. O que isso quer dizer, gente? Para saturar 1 litro de água. Exato. Para você conseguir dissolver o máximo que você pode, é 330. Então, resumindo a história, concentração é o quanto de fato está dissolvido. Eu falo para você, ó, eu vou tomar um suplemento de vitamina C de concentração 10 gramas por litro. Está dissolvido 10 gramas. Quando eu falo que a solubilidade é 330, não quer dizer que tem 330 por litro, mas é o máximo. Tudo bem? O que aconteceria se eu tentasse colocar ali dentro 320? Dissolveria tudo. O que aconteceria se eu colocasse 340? Dissolve 330 e o resto para onde? No fundo. Tudo bem isso? Então, o coeficiente de solubilidade é aquilo que diferencia basicamente, né, uma solução saturada de uma solução insaturada. Tá bom? Então ele fala o seguinte, ó, o coeficiente de solubilidade da vitamina C na água é 330 gramas por litro a 25 graus e 1 atm de pressão.
Uma solução de vitamina C de concentração 100 gramas por litro, nas mesmas condições, está super saturada? Não. Se a solução está com concentração de 100 gramas por litro, ela está insaturada. Ela está insaturada. Portanto, a frase 3 é falsa. Então, só 1 e a 2 corretas, né? Alternativa C. Pode falar. Vamos por parte. A solução supersaturada, você perguntou para mim, o que que é uma solução supersaturada? É uma solução que você conseguiu dissolver mais do que o limite. Então, por exemplo, o limite é 330 por litro. Beleza, eu vou dissolver 400. Isso é uma questão. Agora, existe uma outra questão que é a tua pergunta. Como é que eu produzo isso? Para você supersaturar uma solução, o que que você tem que fazer? Você percebeu que a solubilidade que ele deu aqui, ele fala que é a 25 graus? Então, para eu fazer uma solução supersaturada, o que que eu vou fazer? Ao invés de preparar a solução a 25, eu vou preparar ela a 50 graus. Onde a temperatura é maior, a solubilidade tende a ser maior. Então eu vou, saturo ela a 50 graus e depois eu venho resfriando devagar, bem devagar. Normalmente a gente resfria, quando você quer resfriar uma solução rápido no laboratório, a gente coloca ela num banho de gelo. Então você pega um baldão, põe gelo, põe água, pega a solução e blá. Se você preparar uma solução a 50 graus, saturada, e resfriar ela rápido a 25, vai formar corpo de fundo. Cristaliza o excesso. Se o resfriamento for feito na temperatura ambiente, e de preferência sem agitar, aquele excesso continua dissolvido. Eu costumo brincar que é como se você enganasse o solvente. Se você resfriar rapidamente, ele cristaliza. Se você resfriar devagarzinho, você consegue ter uma solução com limite, mas a quantidade dissolvida está acima. Essas soluções supersaturadas, elas são instáveis. Se você mexer nela, ela precipita rápido, do nada, aquele excesso, tá? Então, a tua pergunta é, como é que eu preparo? Preparo ela numa temperatura maior e vem esfriando devagar, tá? Questão número 5. Questão 5. Peraí. Cara, essa questão é muito louca. Mas é bom, olha o tamanho do enunciado. É do Enem, tá? Também. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50. DL50. Agora ele vai explicar o que é DL50. Dose letal mediana. Ela representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% dos indivíduos. Para um pouquinho aqui. Quando a gente vai tomar um remédio, cada remédio tem um nível de toxicidade. Por mais que o remédio aparentemente seja inofensivo, uma aspirina, uma dipirona, tudo aquilo é tóxico. E existe para cada tipo de medicamento o que eles chamam de limite de toxicidade. O que significa isso? É uma dosagem que, se você tomar acima dela, muito provavelmente você vai morrer.
Isso para qualquer remédio. Agora, existem remédios em que esse limite é tipo 10 quilos. Por exemplo, para você morrer de aspirina, você teria que tomar 60 quilos. Ninguém vai morrer. Você concorda? Então, a gente fala, aspirina não é uma coisa tóxica. Agora, existem medicamentos que se você tomar 1 grama, você morre. Geralmente medicamentos mais fortes, principalmente medicamentos usados para ansiolítico, hipertensivos, medicamentos que regulam diabetes. Alguns medicamentos, eles têm essa dosagem. Agora, como é que os caras descobrem que dosagem é essa? Ele põe, dá na pessoa e espera ela morrer. É óbvio que não. O que que ele faz? Ele pega uma população de 100 ratos e dá a dose para a galera. Se aquela dose matar metade dos ratos, a mesma dose para todo mundo. Então, por exemplo, ele dá a dose, matou 10. Foda-se, aumenta a dose. Dá a dose, matou 30. Foda-se. Quando a dose matar 50%, aquilo é considerado como dose letal. Se aquela dose matar 50% de uma população, ela é considerada uma dose letal para as pessoas. É meio cruel isso, né? Mas, enfim. E aí ele chama essa dose de dose letal 50, tá? DL 50. Só uma curiosidade, tá? O veneno mais potente do mundo tem uma DL de 1 micrograma. É o veneno extraído de um escorpião. Ele é tão foda que se você der 1 micrograma injetar numa pessoa, ela vai morrer. É um veneno. Tem uma série da National Geographic, os venenos mais poderosos do mundo. Depois vocês assistem, é muito legal. Tem veneno de polvo, tem veneno de salamandra. A gente fica com medo de aranha. Meu Deus do céu. Enfim. Aí ele fala o seguinte, ó. Ela representa, olha o que ele vai explicar a DL50, ó. Ela representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% deles. E é normalmente medida utilizando-se ratos. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, obtém-se, pode-se determinar o nível tolerável de concentração em alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e as suas toxicidades numa tabela aqui. A unidade é 1 miligrama por quilo e indica a massa de substância ingerida pela massa de cobaia. Então, vamos lá, traduzindo. Você tem aí 3 medicamentos. Você tem um medicamento aqui que é o diazinon. Não é medicamento, é um pesticida, né? Nada a ver, medicamento. A dose letal dele é 70 miligramas por quilograma de rato. Então, tipo assim, você injeta o medicamento no rato, tudo bem? Se a concentração do medicamento for essa aqui, ó, ele está na DL 50. Aí o outro aqui, o malaiton, ele é 1.000 miligramas por quilo. E aí, deixa eu só fazer um comentário, tá aqui, isso não tem a ver com exercício, mas tem a ver com a vida de médico de vocês, do futuro médico. Medicamento, substâncias muito tóxicas têm DLs baixas. É muito mais fácil, por exemplo, você se intoxicar com uma substância dessa do que com uma dessa, concorda? Porque o limite é baixo. Então, medicamentos muito tóxicos são tóxicos por causa desse parâmetro aqui, tá? Aí tem um outro que é 3.100 miligramas, é tudo miligrama, perdão. Miligrama por quilo, miligrama por quilo. Tá? Tava assistindo House esses dias, né? E o House é viciado em codeína, né? Que é aquela tipo de substância parecida com a morfina. A morfina é um medicamento muito tóxico. Se você e ela é usada bastante nos hospitais por conta do poder analgésico dela. Então, ela é usada, por exemplo,
para pacientes que estão em estado de câncer terminal, estão com dores muito intensas. Pacientes, por exemplo, que sofreram acidentes e tiveram fratura exposta, manja, que é aquela dor assim, fora do normal, aí os caras põem morfina no cara, mas sempre usando o mínimo possível, porque é um medicamento muito tóxico. Aí, esse medicamento aqui, atrazina, esse outro negócio. Aí, olha o tamanho do texto. 70 ratos, 60 ratos, com massas de 200 gramas cada, foram divididos em 3 grupos de 20. Então, grupo A, grupo B, grupo C. 20 ratinhos, 20 ratinhos, 20 ratinhos. Cada ratinho com massa de 200 gramas. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas, na concentração de 3 miligramas por grama de ração, foram administradas para os grupos de ratos. Então, tipo assim, o cara pôs ração contaminada aqui, ração contaminada aqui, ração contaminada aqui. Cada um com desses daqui, ó. Quanto tinha de contaminante na ração? 3 miligramas por grama de ração. Então, olha que loucura. Um ratinho de 200 gramas ingere a cada grama de ração 3 miligramas do veneno. Conseguem perceber isso? Vou repetir, ó. Cada ratinho de 200 gramas, quando come 1 grama de ração, ingere 3 miligramas do medicamento. Tudo bem? Detalhe, cada ratinho comeu 100 gramas de comida. E aí vem a pergunta. Qual grupo ou grupos terão a mortalidade mínima de 10 ratos? Ou seja, qual grupo atingiu a DL50? Ô, gente, o que nós temos que fazer? Em tese, cada rato comeu a mesma quantidade de ração com a mesma quantidade de veneno cada. E cada rato tem a mesma massa. Percebe que é tudo controladinho? O que eu tenho que fazer? A hora que o rato comer a ração, eu tenho que descobrir quanto de ração tem por quilograma. Então eu vou pegar todas essas informações e vou tentar descobrir quanto tem por quilograma do rato. Então, sempre daquele jeito, tá, gente? É regra de 3, regra de 3, regra de 3. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só aumentar um pouco para cá. Opa, perdão. Vamos começar fazendo o seguinte, ó. Em 1 grama de ração, tem 3 miligramas de substância venenosa do pesticida. Se o ratinho comeu 100 gramas, quanto ele ingeriu de veneno? 300 miligramas. Tudo bem? E agora? O que eu faço agora, gente? Eu já posso olhar para esse valor e comparar com a tabela? Ainda não. Porque isso aqui está dentro do rato, não está? Ele comeu isso aqui. Só que isso aqui está dentro do rato. E o rato pesa quantos gramas? Para eu conseguir ver se a dose letal
foi atingida ou não, eu preciso ver por quilo de rato. Por quilo. Cara, imagina um rato de 1 quilo. Eu não quero nem imaginar, mas enfim. Então vamos lá, ó. 200 gramas de rato, é que nem a história do quilo de criança, né? 200 gramas de rato tem 300 miligramas do pesticida. Qual seria a massa de pesticida por quilograma de rato? Aqui dá para fazer meio que de cabeça essa conta, pessoal. Por quê? Opa, porque 1.000 gramas equivalem, são 5 vezes maior do que 300. Então, qual é a concentração de pesticida no rato? É 1.500 miligramas por quilograma. Seria essa a concentração do medicamento no rato. Agora eu consigo comparar com os dados da tabela. Ó, essa galera aqui morreu, velho. E essa também. Esses dois aqui, ó. Por quê? Olha a concentração do medicamento, do pesticida. Olha a dose letal. Já era. Então, quem tomou, quem ingeriu esse e esse aqui, morreu. Só esse aqui que não, ó. Que a dose letal é 3.100 e foi encontrado no rato 1.500. Tá bom? Então ficou os grupos que tomaram dia e D de doido, né? D de doido. Pensa você tendo que fazer esse raciocínio numa prova de 90 questões. Né? Desafiador. Não é uma questão legal. Pode falar, Ju. Não, cuidado, Ju. O 50 vem de 50%. O grupo não é 20 ratos? Se ele pede para matar 10, ele quer DL 50, tá? Esse 50 não é que é para matar 50 ratos, é para matar a metade da população, 50%. Tá bem? Questão. Eu vou pular algumas questões porque eu preciso fazer uma questão de titulação com vocês. Deixa eu pegar aqui uma questão de titulação bem importante. Vou achar ela aqui. Ah, achei, cara. Achei. A questão número 11. Questão número 11. As questões, depois vocês dão uma olhada, tá? A questão 8, a 9, a 10 e a 11, elas tratam quase da mesma coisa. Eu vou fazer a 11. Gente, estequiometria é um tipo de cálculo que a gente faz para relacionar a quantidade de reagente e produto numa solução, numa reação. Existe um procedimento de laboratório muito famoso, e cai bastante em vestibular por ser famoso, chamado titulação, que é digamos assim, um caso de estequiometria um pouco mais aprofundado. Então, vamos entender qual é o contexto da titulação. Imagina que eu tenha sei lá, um suco de laranja. Eu sou dono de uma fábrica de suco de laranja. E como todo produto alimentício que você vende no mercado, você é obrigado a colocar um rótulo dizendo o que tem dentro do suco. E uma das coisas que a gente tem no suco de laranja é ácido cítrico. Então, quando o fabricante vai pôr um suco de laranja no mercado, ele é obrigado a dizer no frasco qual a concentração de glicose, qual a concentração de ácido cítrico, do que quer que seja. E aí tem uma situação que é a seguinte: você que é dono da indústria, você vai colocar um rótulo dizendo que o teu suco tem uma concentração X. Como que você vai garantir que todos os frascos daquela porra têm a mesma concentração? Você precisa fazer uma análise. Então você contrata um químico e fala para o cara, olha, é o seguinte, de cada 10 lotes, você vai pegar um
e fazer um teste para ver se esse suco tá ok. Isso é chamado de controle de qualidade. Tipo, essa é uma das áreas que o químico mais trabalha na indústria. Controle de qualidade de coisas. E uma das formas de você descobrir a concentração de uma solução é fazendo a titulação. Alô? Oi, voltei. Como eu estava dizendo antes, para o pessoal de casa também, se eu quero descobrir a concentração de uma solução, eu vou fazer uma reação dessa solução com uma outra. E esse processo é chamado de titulação, tá bom? Geralmente, quando cai titulação em vestibular, a gente usa, a gente fala, oh meu Deus. Geralmente, quando o vestibular cobra titulações, ele vai cobrar titulações ácido e base, tá bom? Então, o enunciado da questão número 11, ele fala mais ou menos isso que eu disse para vocês. Eu vou ler aqui para a gente tentar entender. Um dos parâmetros do controle de qualidade de polpas de fruta, sabe aqueles negocinhos que a gente compra no mercado, saquinho, assim que você põe no suco, tipo de polpa? Um dos parâmetros do controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total. Então, tipo, a fruta tem um nível de acidez. Agora, olha o que ele fala na sequência. É a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa. Então, tipo, se você vai vender polpa de fruta, tem que vir escrito lá na polpa de fruta quantos gramas de ácido cítrico você tem em 100 gramas de polpa. Tem que vir escrito isso no rótulo. Acabou. Tudo bem. Aí ele continua. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Meu Deus. Tipo assim, por exemplo, vai. Quando, quando, quando a gente coloca um ácido na água, ele sempre libera H+. Essa é a característica do ácido. Só que tem ácido que libera um H+, dois. Por exemplo, um ácido que libera 2 hidrogênios, o sulfúrico, H2SO4. Um ácido que libera 3 hidrogênios, o fosfórico. Então ele está dizendo para mim que esse tal de ácido cítrico, ele libera 3 hidrogênios. Então eu estou representando o ácido genericamente por isso aqui. E aí tem aqui uma pergunta que talvez vocês estejam fazendo, se sobrou neurônio na cabeça. Por que ele me falaria isso? Calma que a gente vai entender. Do nada ele falou, né? Começou a falar. Né? Aí ele continua. Além disso, ele deu a massa molar do cara. Olha só como a questão é maluca. Ele começa falando de polpa de fruta, de repente ele está dando a massa molar do cara. Tudo bem. Aí ele mostra aqui o seguinte, ó, o quadro indica o mínimo valor deste parâmetro para algumas polpas de frutas. Então, no suco de acerola tem que ter no mínimo 0,8, no suco de caju tem que ter no mínimo 0,3 e assim por diante. Tá. Aí ele continua. A acidez total, olha o tamanho da pergunta do exercício. A acidez total expressa em ácido cítrico numa amostra de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas dessa amostra. Então, o que ele fez? Ó, ele pegou um saquinho de polpa de fruta de 2,2 gramas,
jogou esse saquinho de polpa de fruta na água. Adivinha o que que ele preparou? Uma solução do suco, tá? Beleza. E após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. Então, tipo assim, sobrou aqui os bagaços da fruta, manja? Tira o bagaço da fruta. Sobrou o que então? Uma solução de um ácido, tá? Ele filtrou para tirar os bagaços, tal, não sei o quê, e ficou uma solução só. Sabe aquele suco sem bagaço nenhum? Tá, beleza. Aí ele continua. Após a filtração e solubilização lá, a solução obtida foi titulada, olha essa palavra, a solução foi titulada com uma outra solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica. Então, o que ele fez? Ele pegou, ele pegou a solução de ácido cítrico e reagiu com uma solução de NaOH. Detalhe, ele conhece duas coisas da solução. Ele sabe a concentração dela, 0,01 mol por litro, e ele sabe quantos ml ele usou. Pergunta: entre as listradas, qual amostra analisada pode ser da polpa de fruta? Entenderam? Então, resumindo, eu tenho que dar um jeito de descobrir quanto tem de ácido cítrico em cada 100 gramas de polpa de fruta e comparar com a tabela. Ok? Bom, problema. Para eu saber, primeiro eu preciso entender por que ele misturou a solução da polpa de fruta com NaOH. Gente, ácido reage com base. Se ele mistura uma solução ácida com uma solução básica, é porque ele quer que aconteça uma reação. Primeira coisa que eu preciso fazer então é montar essa reação. Então vamos começar. O ácido eu vou representar por H3X. Sei lá que ácido que é esse. Ele vai reagir com NaOH e vai formar um sal e água. Ô, gente, como é que a gente monta uma reação entre ácido e base? Eu não sei exatamente como que vocês aprenderam isso, mas quando eu ensino esse assunto, o que que eu falo para a galera? Eu falo assim, gente, por que que toda reação entre ácido e base tem que dar água? Por uma razão muito simples. A água que é produzida, ela é produzida a partir da junção do H+, que vem do ácido, com o OH-, que vem da base. Tá bem? Escuta, quantos hidrogênios eu tenho no ácido? E agora? Eu preciso ter 3 OHs. Então, beleza, usa 3 bases. Cuidado, porque aqui está um probleminha dentro do problemão. Eu só estou usando 3 bases porque o meu ácido tem 3 hidrogênios. Dá para entender por que ele falou que o ácido tem 3 hidrogênios? Se fosse um ácido, por exemplo, que nem o clorídrico, era 1 para 1. Era 1 para 1. Tá. Aí eu vou formar o quê? 3 águas e um sal. Ó, tá ali o sal. Fechou até aqui? Tá bom. Lembrando que o que eu preciso descobrir é quanto tem de ácido cítrico dentro da polpa de fruta. Tá bom. Gente, olha a minha ideia. Olha a minha ideia. Olha para a reação. A reação ela está me contando o seguinte, que 1 mol
de ácido. Espera aí que eu já vou mudar a câmera, tá? Calma aí. A reação está contando para mim que 1 mol. Opa, peraí. Está de ponta cabeça. A reação está contando para mim que 1 mol de ácido reage com 3 mols de base. Tá bem até aqui? Olha a minha ideia. Eu vou tentar descobrir quanto eu usei de base. E como eu faço isso? Tá aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Cálculo do número de mols da base. Deixa eu só pedir para ele abaixar um pouquinho, gente. Amigo, amigo, abaixa só um pouquinho, só um pouquinho. Ó, vou calcular o número de mols da base. Eu vou fazer uma regra de 3. Ó, a concentração da base não é 0,01 mol por litro. Então, olha o que eu vou fazer. Em 1 litro dessa solução, tem 10 a menos 2 da base. Mas quanto que ele usou da base para reagir com o ácido? Não foi 1 litro. Foi 24 ml. Se em 1 litro eu tenho isso, em 24 ml, cuidado com o número, eu tenho N da base. N da base igual a 24 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. 24 vezes 10 a menos 5 mols. Tá bom? Beleza. Agora, tá vendo essa informação aqui? Eu não acabei de descobrir quanto de base eu usei? Eu consigo descobrir quanto de ácido tinha na outra solução. Então, toca-lhe outra regra de 3. Enem, tá? Você fala, é do ITA. Não é, é do Enem. É do Enem. Ó, 1 mol de ácido, diz ele, que pesa 192 gramas. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. 192 gramas de ácido reage com 3 mol de base. Quantos mols de ácido precisa se eu tiver 24, 10 a menos 5 mols de base? Tudo bem? Aqui, gente, se vocês me permitirem, eu vou fazer a conta na calculadora. Ninguém está em condição mais de fazer isso aqui. Quer dizer, eu pelo menos não tô. Então a conta, ela é muito louca, ó. Oh, meu Deus. Fica 24 vezes 10 a menos 5 vezes 192 dividido por 3, concorda? Então é 24 vezes 192 dividido por 3. Dá 1536 vezes 10 a menos 5 G. Deixa na potência, tá, gente? Deixa na potência. O que que eu acabei de descobrir? A quantidade de ácido que estava dentro da onde? Dentro desse saquinho aqui, ó.
Tudo começou com esse saquinho desgraçado aqui. O que que ele fez? Ele pegou o saquinho, jogou a porcaria do saquinho na água, filtrou, pegou a solução e reagiu com a base. Então, eu preciso fazer mais uma regra de 3. Por quê? Porque se você olhar na tabela que ele deu aí, a quantidade de ácido está em quanto de polpa de fruta? Está em 100, eu acho, né? Então eu preciso saber quanto tem em 100 gramas de polpa. Então, ó, esta quantidade de ácido, ela está dentro de 2,2 gramas de polpa de fruta. Quanto tem que ter de ácido em 100 gramas de fruta? Então fica assim, ó. 1536 vezes 10 a menos 5 multiplicado por 10 ao quadrado dá 1536 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,2. 1536 dividido por 2,2 e aí vezes 10 a menos 3. Dá aproximadamente 0,7. A massa é 0,7 gramas por 100 gramas de polpa. Que fruta é essa? Deixa eu ver. Pode ser o caju, que tem que ter no mínimo 0,3, e a graviola. Caju e graviola. Sede vai tomar no cu. Desculpa, gente. Tá bom? Então, não é que ela compensa chutar. Se você faz uma prova rápida, ou seja, se você perde tempo com as questões fáceis, você deixa ela para o final. Esse tipo de questão, isso é que é foda na prova do Enem. Eu vou falar uma coisa que talvez você vá pensar assim, eu jamais faria isso. Imagina você ler uma questão e você sabe que você sabe fazer ela, só que mesmo assim você opta por pular. Esse é um tipo de questão assim. Mesmo que você saiba fazer esta questão, eu diria para você, pula ela. Porque, vê, eu fiz a questão, concorda? Eu demoraria aqui uns 8 a 10 minutos. Por quê? Balanceia, faz uma conta, faz outra. Primeiro que na prova, você vai ter que ler essa merda umas 3 vezes para começar a fazer a questão. Se coloca no lugar da prova. Porque assim, agora você fez a questão aqui porque eu estou lendo a questão. Eu leio, destrincho, leio. Lá na hora, imagina se, por exemplo, já é, sei lá, 5 da tarde. Você já está suando, que nem uma tampa de marmita, o ar-condicionado queimou, o fiscal é um filho da puta, uma menina do teu lado vomitou. É, porque acontece. Então, assim, esse tipo de questão, você bate o olho pelo tamanho do enunciado, você fala tchau. Nem lê. Vai fazendo as outras. Porque aí chega no final, você tenta fazer. Porque essa questão é TRI fácil. Agora, imagina, por exemplo, que você. De TRI difícil. Você imagina, por exemplo, uma situação em que você acerta essa merda e erra uma questão imbecil. Fudeu. É melhor errar essa e acertar a imbecil. Então, por isso que eu falei, ó, questão de soluções, questão de estequiometria e questão de delta H, velho, sério, pula. Tá bom? Ô, por falar em pular, vamos pular aqui de cima? Não, tô brincando. Vamos embora? Pessoal de casa, tudo bem aí? Não, né? Tá nada bem. O que que é? Não, pelo amor de Deus. Ah. Setembro amarelo tá daquele jeito. Então é isso, gurizada. Pedro, Ricardo, Isa e Júlia. Vão com Deus, tá? A gente se vê na próxima weekend.